Olá, nós aqui novamente com muitas dicas para a redação do Enem e agora para a prova do Enem. Atenção, hoje a dica é sobre como resolver questão do Enem. Então, meu nome é Celito, trabalho com filosofia, sociologia há 30 anos, acompanhando essa meninada aí para fazer uma boa prova do Enem. Então hoje você está aqui comigo, agradeço por estar aqui e vou me esforçar para jamais decepcioná-lo, tá certo? Então olha a dica de hoje. Como resolver questão do Enem em Ciências Humanas e Sociais? Já te aconteceu de estar aquele texto enorme na sua frente? Você bate o olho no texto, você já fica assim, meu Deus do céu, eu só tenho 2 minutos e 30 para resolver a questão. Como é que eu leio esse texto e como é que eu resolvo, meu Deus? Cara, esquece o texto. Esquece. Não lê, não. Não lê. É isso mesmo, não lê o texto. Parou. A dica de hoje é como resolver a questão somente com as alternativas. Olha aqui. Aqui você tem as 5 alternativas, o texto onde está? No outro vídeo eu vou te mostrar o texto. Agora não. Eu quero que você consiga resolver a questão da prova sem ter lido o texto. E quer saber como? Vamos aprender então, né? Hoje uma dica. Depois a gente vai ter muitas e muitas questões para resolver. Então olha só, a questão é do ENAD, tá? ENAD é o Exame Nacional de Desempenho quando os alunos saem da universidade. Não é nem ENEM, é ENAD. ENEM é para entrar na universidade. ENAD é quando você já fez 3 anos de sociologia, 3 anos de antropologia, de ciência política, agora tem a prova para ver como é que ficou. Então qual questão que você vai fazer agora? Aquela que os alunos que já se formaram são obrigados a fazer. Eu quero te mostrar como você dá conta de fazer. Então imagina, se você faz nada, você faz Enem. Quem faz o mais, faz o menos. Tá de boa? Então vamos lá. Olha aqui. Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda utiliza o conceito de homem cordial. Cara, eu não li. Cara, eu nem sabia que existia esse cara, Sérgio Buarque de Holanda. Quem é esse cara? Não tenho nem ideia, velho. E em Raízes do Brasil. Eu não li esse livro, não sei que livro é esse. Cara, tô por fora, velho, não tô sabendo de nada. Mas então vamos lá, vamos resolver a questão. Cara, eu quero te mostrar que você dá conta de resolver a questão sem ter lido o livro, sem saber nada do assunto, você resolve a questão. Vamos lá. Primeira questão, alternativa A. Sérgio Buarque utiliza o conceito homem cordial para definir o caráter nacional brasileiro, cuja origem encontra-se em nossos ancestrais ibéricos. O que eu tenho que fazer? Entender a alternativa. Só isso eu te peço. Entender a alternativa. O que está dizendo a letra A? Que o homem cordial, brasileiro que é o homem cordial, cordialidade brasileira, o povo brasileiro, o homem... Tal. Que essa ideia de homem cordial é para definir o caráter nacional brasileiro, cuja origem encontra-se em nossos ancestrais ibéricos, portugueses. Faz sentido? Faz. A gente vem de Portugal e tal, mas a gente também não é só ibérico, a gente também é afrodescendente, é indígena. Tal, mas eu entendi. O conceito homem cordial é para definir o caráter nacional do brasileiro. Tá, entendi. Vamos ver a letra B. Como fruto da análise da psicologia do brasileiro, por meio da qual busca estabelecer os traços genéricos da cultura nacional. Dica, qual é o verbo que ele usou? Verbo definir. Olha o verbo que ele usou aqui. Estabelecer. Olha aqui, definir caráter nacional. Olha aqui, B. Ok? Do brasileiro. Olha só, se é do brasileiro, é nacional. Genérico, nacional. Da cultura nacional. Então o que está acontecendo aqui? Que A fala definir algo que é nacional. B fala estabelecer algo que é nacional. A não está dizendo a mesma coisa que a B? A está dizendo a mesma coisa que a B. Se A está dizendo a mesma coisa que B, o que você já sabe? Que não é nenhuma das duas. Não é nenhuma das duas, porque só pode ter uma. A e B estão dizendo a mesma coisa. Matou. Já sei que não é nem A nem B. Ok, olha aqui. Vamos agora para a letra C. Verbo, definir. Verbo, qual é? Estabelecer.
Verbo, descrever. Descrever o quê? O modo de ser de todo brasileiro. Olha só, a mesma coisa, velho. Mesma coisa. Definir, estabelecer, descrever. Eu defino uma coisa que existe. Descrevo uma coisa que existe. Eu estabeleço algo que está fora de mim. Descrevo algo que está fora de mim. Então, descrever o modo de ser de todo brasileiro. Isto é, indivíduo afetuoso, cordial, afetuoso, acolhedor. Características elogiadas pelos estrangeiros que visitam o país no carnaval, no futebol, povo alegre e tal, como se fosse um jeito nosso de ser. Então, olha só, A, B e C estão dizendo a mesma coisa. Eu não li o livro, não sei de que se trata, nem sabia que esse cara existia, mas eu sou um cara inteligente para resolver a questão. Eu uso a minha inteligência, agora ela tem que funcionar. Muito bem. Agora eu vou para a letra D. Letra D. Como um tipo ideal. Tipo ideal, se é um tipo ideal, não existe. Sacou? Tipo ideal é uma coisa que não existe. Ora, tipo ideal é um conceito. Aqui, obviamente, tem um conceito de Max Weber. Em Max Weber tem um conceito de tipo ideal. Tipo ideal é um conceito, é uma estratégia, é uma ferramenta mental que o sociólogo usa quando ele vai descrever uma realidade. Por exemplo, será que China é comunista? Será que China é capitalista? Para eu dizer se China é capitalista, eu tenho que ter um tipo ideal, ou seja, um conceito do que seja capitalismo, um conceito do que seja. Mas isso é um assunto que a gente desenvolve no nosso curso de sociologia. Lá no curso a gente diz o que é tipo ideal, conceito de Weber. Mas não preciso disso aqui para resolver a questão. Como um tipo ideal? Sem existência efetiva. Se ele não existe, o que eu já sei? Que a letra D, ela está fugindo de B, C e A. A, B e C estabelece algo de todo brasileiro. A D está dizendo que isso não existe. Não existe. Então eu já sei de cara que a D é diferente de A, B e C. Ou seja, tudo leva a crer que é a alternativa D. Tudo leva a crer. Ainda não sei tudo. Esse conceito busca compreender com esse conceito a conduta dos agentes sociais sem pretender fixar um caráter nacional. Olha só, sem caráter nacional. Todos aqui eram caráter nacional. Aqui é sem. Então o que eu já sei? Que a D é diferente. A D é diferente das outras. Isso pode ter uma? Até agora eu marcaria D. Marcaria D. Vamos ver a letra E. Para, olha o verbo, galera. Olha o verbo, velho. Olha o verbo. Para indicar. Eu indico uma coisa que existe. Então, para indicar como a cordialidade foi imprescindível. Se a cordialidade foi imprescindível, então ela existe. Então ela existiu. Então ela é nacional mesmo. Então, indicar como ela foi imprescindível para a consolidação da democracia no Brasil, criando instituições marcadas pelas relações familiares e pessoais. Percebeu, galera? Eu não sei o assunto, não conheço a matéria, mas eu sou um cara inteligente. E você é um cara inteligente. E se você é um cara inteligente, você brinca com as alternativas e você faz as 5 alternativas brincarem entre elas e você vai dizer A, ok, B é igual a A, C, a mesma coisa que A, E é a mesma coisa que B. Qual fugiu? Qual fugiu? Qual não tem nada a ver? D. Pronto. Alternativa a ser marcada? D. D. Fechou. Cara, isso tem que fazer. Agora, o que eu vou fazer agora com você? Agora a gente vai ler no outro vídeo. Eu vou ler com vocês o texto, tá bom? Então, um fragmento para você perceber. Ah, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida entre duas. Ok, vamos supor que você tenha ficado na dúvida. Agora se justifica a leitura do texto. Porque na hora que você vai ler o texto, qual que é muitas vezes o problema? Você lê o texto e chega no final você esqueceu. Você não lembra mais do que você leu. Dá um retrabalho danado. Mas se você começa pelas alternativas, você já entra no assunto de tal maneira que na hora que você vai ler o texto, mata. Na hora, resolve na hora. Porque você já está com a chave de leitura do assunto que o texto vai te dar. Tá legal? Então, espero que isso tenha te ajudado. E vou trazer mais um vídeo, tá? Mais um vídeo, mais uma dica sobre como resolver essas questões. Um abraço, cara. Até lá. Deixa aí a sua reação. Inscreva-se para receber mais dicas e mais materiais da gente.
Estamos contigo, ó, bons estudos, ótima avaliação por você.